Você já imaginou criar a sua própria moeda digital? Pois é isso que eu vou ensinar você a fazer nesse vídeo. Vamos embora! Alô, alô pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tecnóis. E chegou o grande dia, o dia em que você vai aprender a criar o seu próprio token. É isso mesmo, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui como criar um token, como criar uma moeda na blockchain. Uma moeda sua, que você vai poder fazer o que você quiser, vai poder dar para seus amigos, vai poder comprar coisas, porque ela vai valorizar e você vai ficar milionário. Então, esse é o momento de transformação no mundo, onde várias moedas estão surgindo, milhares, milhões, social tokens, NFTs, toda essa conversa que a gente tem ouvido bastante. E tem como você fazer já, você que já está seguindo meus vídeos aqui sobre Cardano, já sabe alguma coisa da blockchain, então você já tem condições de criar a sua moeda. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que não demora muito, como é que faz. Lembrando que, se você ainda não assistiu os vídeos sobre Cardano, dá uma olhada, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição com todos os vídeos, desde a instalação do Cardano. Você vai instalar o Cardano no seu computador, vai instalar o Cardano Node, né, que é o nó da blockchain, então você vai ser um nó na rede, um nó efetivo na rede, você vai conseguir submeter transações para esse nó que vai distribuir para toda a rede, então você consegue participar da rede Cardano tendo esse Cardano Node instalado. Eu já tenho aqui instalado na minha máquina, então se você não tem ainda, olha os vídeos aí, vou deixar o link também aqui na descrição, olha os vídeos, instala o Cardano Node, instala o Cardano CLI e vamos seguir para as nossas criações de tokens, moedas. Vamos lá. Bom, pessoal, eu tenho aqui, não sei se vocês lembram, mas eu criei aqui, né, nessa pasta aqui, as nossas carteiras, né, as carteiras que são chaves públicas e privadas. Então, eu tenho a chave privada e a chave pública aqui, Payment 1, Payment 2, e eu vou usar uma dessas carteiras, vou usar essa aqui, a Payment 2, para criar esse meu token. Eu vou chamar esse token de KukiCoin, vou chamar esse token de Tecnois Coin. Vou criar dois tokens para vocês verem como que é o processo de criação do token. E é bem simples. Vamos lá, sem mais delongas, vou começar aqui o meu scriptzinho. Tenho aqui uma colinha para eu não errar nada, porque tem uma certa complicação, tem muitas informações. Então, para criar um token, você vai precisar criar chaves, você vai precisar criar transações, você vai precisar assinar as transações. Então, para isso, eu vou fazendo passo a passo aqui com vocês, né? Então, vou criar aqui um diretório que eu vou chamar de policy, né? Porque uma das coisas que a gente precisa para criar o token é a policy. A policy seria a dona do token, né? Veja, eu vou criar o token e eu preciso ter uma chave pública e privada que vai ser a chave privada e pública que vai cunhar os tokens, né? Diferente da sua carteira. Você poderia usar a sua própria chave de carteira para criar o token? Poderia, mas o ideal é que você use uma chave separada para ficar o dono do token separado do dono da carteira que vai receber eventualmente esses tokens, né? Então eu vou fazer separadamente, vou criar aqui um diretório chamado policy e vou criar, lembrando, né, como é que eu crio uma chave pública privada? Cardano CLI, address, né? Isso aqui a gente já fez nos outros vídeos, keygen, né? Então, keygen. Então, eu vou gerar uma nova chave e vou colocar o verification, né? A chave de verificação. Eu vou colocar aqui a chave pública, né? Que é o policy.vkey. E a chave privada, né? Que eu vou assinar. Então, a chave signing key, a chave privada, que eu vou colocar aqui no .skey, nesse diretório aqui, policy, que eu acabei de criar. Beleza, então eu tenho aqui o meu diretório policy. Tá aqui as duas chaves, tranquilo. Beleza. Agora eu vou criar um arquivo chamado PolicyScript. O PolicyScript é a informação que eu vou usar, né, para criar o meu token. Então eu preciso ter um PolicyScript. Então eu vou criar aqui o meu arquivo PolicyScript. São as informações que eu preciso aqui para... Então o que eu vou colocar nesse arquivo? É um JSON que ele tem dois campos só. Um que é o keyhash, que eu já vou explicar o que vai nele, tá? E o outro é o
type, tá? Que é do tipo signature, que é simplesmente assim. Beleza. Eu vou colocar aqui nessa aspas aqui uma informação. Deixa eu até aumentar um pouquinho a letra para vocês conseguirem enxergar bem aí. Beleza? Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Então agora eu já tenho aqui o meu arquivo policy. E o que eu vou colocar nele? Eu vou colocar, né, o key hash. O que é o key hash? Basicamente eu só preciso fazer Cardano address, key hash, para pegar o key hash desse arquivo aqui que eu acabei dessa carteira que eu acabei de criar, desse endereço de carteira. Então eu vou usar esse aqui, ó, o payment verification key file é o policy.policyvkey, né? Então esse aqui é o meu key hash, tá? Esse é o key hash. Então eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar ali nessa informação aqui. Beleza. Uma vez que eu tenho um policy script, eu vou ter que criar o policy ID. O policy ID nada mais é do que uma identificação desse policy script, certo? Então é bem fácil. Basicamente eu simplesmente crio aqui, ó, Cardano CLI transaction policy ID, e aí eu coloco o script file, e aí eu coloco aqui o meu policy/policy.script. Então, esse aqui seria o meu policy ID, tá? Esse aqui seria. Então, eu vou colocar essa informação aqui num arquivo, que depois eu vou usar, vou chamar ele de policy ID, e vou colocar essa informação aqui. No fundo, eu estou só transformando. Então, eu criei a política, o script, transformei num ID. Então, esse aqui vai ser o ID. Todos os tokens eles têm um policy ID, o token name. Então, o meu token vai ser, o nome dele vai ser AACA, blá, 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 ponto, cookiecoin. Depois ele vai ser AACA, blá, 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 ponto, technoisecoin. Por quê? Porque se alguém quiser criar uma token chamado Dani ou cookiecoin, se alguém quiser, pode criar também. Só que vai usar um outro policy ID, porque cada um lembra que o policy ID depende da minha chave privada, né? No caso aqui, eu estou só usando a chave pública, eu não preciso, né, passar a chave privada para criar o policy ID, mas eu só consigo, de fato, mintar, né? Só consigo assinar transações se eu tiver a minha chave privada dessa policy. Então, esse número aqui, apesar dele ser público, né, todo mundo consegue ver esse número, ninguém consegue gerar um token com essa carteira aqui, com essa policy, porque ela é minha, só eu tenho a chave privada dela. Beleza? Muito bem, então agora a gente já temos aqui a nossa policy, então já posso criar o meu token. Então, para criar o token, eu vou precisar usar uma daquelas minhas carteiras que eu tenho. Então, eu vou usar a carteira, né, aquela payment2.address, né? Eu tenho a minha carteira aqui, payment2. Então, deixa eu ver aqui qual que é o endereço dela. Esse aqui é o endereço dela, beleza? Então, eu vou colocar isso aqui numa variável, vou chamar de address, e vou colocar esse valor aqui, tá? Porque eu vou fazer uma query aqui, né? Então, se eu fizer aquele query address, testnet magic, aquele valor que eu vou copiar e colar aqui, que eu tenho umas colinhas. Então, essa aqui, lembra que eu fiz uma transação e eu transferi 250 Lovelaces para essa carteira? Então, eu vou usar ela e ela não tem nada, ela só tem Lovelaces, não tem tokens, né? Na hora que eu criar os meus tokens, elas vão aparecer aqui listadas, né? Então, eu vou guardar essas informações aqui, tá, gente? Porque essa informação aqui eu vou precisar, tá? Eu vou precisar do transaction hash, vou precisar disso aqui, tudo isso eu vou precisar, são informações que eu vou precisar. Então, vamos lá. O que eu vou precisar? Vou precisar do transaction hash. Então, vou colocar aqui, né, transaction hash, né, eu vou fazer essa query aqui. Então, na verdade, eu vou pegar aqui o meu, vou jogar tudo, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa informação aqui, ó, essa informação aqui que eu acabei de consultar, eu vou jogar ela numa variável, né, vou jogar aqui, peraí, joguei aqui, ó, nessa variável aqui, essa informação, ó, tá aqui, ó. Essa informação aqui está nessa variável, e aí agora eu vou fazer um cut. Então, eu vou colocar aqui, ó, se eu fizer o cut do primeiro campo, né? Ó, eu pego o primeiro campo, se eu fizer o cut do segundo campo, eu pego o segundo campo, e assim por diante. Por quê? Porque eu vou jogar tudo isso em variáveis, né? Então, aqui, ó, o meu transaction hash é o primeiro, né? O meu transaction x é o segundo campo. Eu poderia fazer na mão isso aqui, tá, gente? Isso aqui eu estou usando um script, mas eu poderia fazer simplesmente pegar isso aqui, igual, e colocar esse valor aqui. Dá na mesma, tá?
Poderia fazer isso aqui igual e colocar aqui o valor 0. Poderia fazer isso assim também. Mas estou facilitando, né? Vou criando uma variável funds. Então, ó, o meu funds, que é quanto eu tenho na carteira, 250 ADAs, né? Eu tenho aqui o meu policy ID, né? O policy ID, qual que é o policy ID? Policy ID, cadê você? Aqui, ó, policy ID. Vamos ver aqui, ó, o que tem no policy ID. Tá aqui, esse aqui é o meu policy ID. Então, vou colocar isso aqui nessa variável, policy ID. Beleza, então agora eu já tenho todas as informações que eu preciso para criar a minha... Agora eu preciso mais de duas informações. O meu token name 1, que é o cookie coin, token name 2, que é o Technoise Coin. Então eu tenho um policy ID que eu criei anteriormente, eu tenho as informações que eu tenho atual da última transação dessa carteira. Por que que eu preciso dessas informações aqui, gente? Vamos lembrar como é que funciona Cardano. Cardano é uma rede, né, que você coloca na blockchain uma transação. A transação ela sempre vai entrar coisa e vai sair coisa. E o que vai entrar? Sempre vai entrar um transaction hash, que é o ponto de partida, né? Qual que é o hash da transação anterior? Então, lembra que é uma cadeia de blocos, né? A cadeia de hashes. Então, eu tenho aqui uma cadeia, e aí o último ponto é esse aqui, né? Porque essa carteira aqui parou aqui, nesse hash aqui. Então, vai entrar isso aqui, né? Vai entrar isso aqui de dinheiro e vai entrar isso aqui, que é o índice, né, dessa transação. Porque, às vezes, você pode ter várias saídas e várias entradas, né? Então, lembra que quando você entra, você pode entrar várias coisas, e quando você sai, você pode sair várias coisas. Mas a soma de tudo, né? O que entra e o que sai tem que sempre ser a soma igual. Então, se vai entrar 250 Lovelace, vai ter que sair 250 Lovelace de algum lugar. Matei o mosquito aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui meus tokens, eu tenho aqui a minha política. E eu preciso também fazer o seguinte, ó, uma coisa importante. Toda vez que eu for criar um token, eu tenho que dizer quantos que eu vou criar, né? Então, eu vou criar 10 milhões. Vou criar 10 milhões aqui, vou colocar numa variável chamada token amount. Então, eu estou criando 10 milhões de cookie coins, 10 milhões de Technoise coin, beleza? E eu vou criar uma variável aqui também chamada wallet name. Eu acho que o wallet name eu já criei, né? Deixa eu ver aqui, wallet name. Tá aqui. É o payment... na verdade isso aqui tá errado, essa informação. O wallet name vai ser o payment 2. Payment 2. Beleza. E eu também vou criar uma variável chamada output, que eu já vou explicar o que é, mas é para onde vai, né, a saída, né? Porque lembra que o que entrar de dinheiro vai ter que sair do outro lado. Então, num primeiro momento eu não sei quanto que vai sair, porque eu preciso calcular a taxa. Então, toda transação na Cardano, a gente precisa antes calcular qual vai ser a taxa. Então, eu vou primeiro calcular a taxa, aí eu vou criar a transação, incluindo a taxa, e aí já fazendo a conta com o output. Vocês vão ver como é que é isso aí. Então, vamos lá. O que eu preciso? Primeiro, calcular a taxa. Então, para calcular a taxa, eu vou criar a transação que eu vou ter que fazer. Então, essa transação é o seguinte, né? Cardano Click Transaction Build Raw. E aí, quais são as informações que eu vou precisar passar para calcular a taxa? Eu preciso saber qual que é a taxa. Aí você fala assim, putz, mas você vai calcular a taxa, você precisa saber a taxa? Na verdade, sim, lembra? No Cardano, para fazer a transação, eu preciso calcular a taxa. E para calcular a taxa, eu tenho que simular a transação que eu vou fazer, né? Então, eu vou simular uma transação, fingindo que eu estou pagando uma taxa, no caso aqui eu estou colocando 0, tanto faz o valor que você coloca, pode colocar qualquer coisa, porque eu vou simular a transação, porque o valor da taxa não muda o cálculo do valor da taxa. Então, parece meio maluco, mas eu estou criando uma transação que precisa ter uma taxa, eu não sei qual é, então eu vou calcular. Então, eu vou criar a transação, colocando uma taxa fictícia, e vou calcular a taxa baseado nessa transação que eu acabei de criar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Por isso que esse FII aqui está zerado nesse momento, depois eu vou colocar o valor certo nela. E aí, o que eu preciso passar? O que entra e o que sai? Então, o que entra? No caso, entra o TXIN, né, na verdade, TXIN, que é o que entra. Então, o que entra? Entra esse transaction hash aqui, certo? Então, transaction hash, cerquilha, transaction e x, certo? Então, no fundo, vai ser, isso aqui seria, tananã, cerquilha 0, né? Poderia colocar aqui
isso aqui, né? Poderia colocar assim, desse jeito aqui. É que eu estou colocando tudo em variáveis, tá, gente? Mas eu poderia colocar isso aqui e cerquilha 0. Dá na mesma, tá? Eu só estou usando as variáveis porque depois eu posso reaproveitar ela. Então, eu vou fazer isso aqui desse jeito. Beleza. O que que sai? Vai sair os tokens criados, né? Então, primeiro, vai sair o endereço, né? Então, eu quero jogar para essa carteira aqui, né? Para essa carteira aqui. Então, seria payment 2, né? Ixi, eu preciso saber o endereço dessa carteira. Eu não joguei isso aqui em nenhuma variável. Deixa eu pegar aqui num outro terminal aqui para calcular qual que é o endereço dessa carteira aqui. Espera aí, vamos jogar aqui. Espera aí, deixa eu entrar aqui no meu Cardano. CD keys, cat payment 2.address. Esse aqui é o endereço dela. Eu acho que eu não tinha jogado numa variável, só para não perder o comando. Vou jogar aqui, ó. Meu endereço aqui. Aliás, vou fazer o seguinte. Quanto é que tá? Vou colocar ela na variável, vai. Tá certo? Não, tá errado. Não, tava certo já tinha colocado. Não, tava errado. Então, address igual, address igual, e vou colocar o valor. Ah, tava certo já, gente. Poderia ter usado. Não tem problema. Vamos que aqui tá rapidinho, é só fazer copy-paste. Copy-paste aqui, que vocês já entenderam. Copy-paste aqui, certo? E aí, agora sim, transaction out. Agora que eu já tenho o meu valor, então é o endereço. Então, vai para esse endereço aqui. Mas, aí o que é o mais? É o quanto de ADA vai entrar, né? Então, no caso aqui, eu ainda estou calculando, porque eu não sei quanto tem, eu não sei quanto vai ser a taxa, então, colocando o valor 0, lembra que eu coloquei 0 aqui? Então, são duas informações que eu não tenho ainda, a taxa e o quanto que vai sair. Mas eu vou usar a transação simulada para calcular qual vai ser essa taxa. Então, vamos lá. Token amount, certo? Agora eu quero colocar 10 milhões, então 10 milhões, lembra? Token amount, 10 milhões, espaço, policy ID, ponto, token name 1, né? Então, o que é isso aqui? Vai aparecer ponto cookie coin. Então, vão ser 10 milhões de cookie coins. Mais a mesma coisa aqui, certo? Vou copiar isso aqui do Technoise Coin. Então, 10 milhões de Technoise Coin. Então, a minha transação, ela vai ter como input o que eu tenho agora, certo? E como output, a quantidade que tem aqui, né? Agora falta só a gente fazer a linha aqui mint, né? O mint. Então, eu vou mintar, eu vou mint igual, e aí eu vou colocar aqui, ó, token amount, 10 milhões, né? De tudo isso aqui de novo. Vou colocar aqui. Então, eu vou mintar 10 milhões de cookie coins e 10 milhões de Technoise Coins, lembrando que são sempre precedidos do policy ID. Beleza? Aí eu preciso passar só mais uma informação, que é o minting script file, né? O arquivo de script de mint, que é o policy ID.script, lembra que eu criei esse arquivo. E vou jogar essa transação, out file, matchx.raw. matchx.raw. Pronto. Então, tem aqui esse arquivo que tem a transação de mintar a carteira. Agora, eu vou calcular a taxa, tem desse arquivo. Tem desse arquivo? Eu criei a transação. Essa transação está representada nesse arquivo. Agora, eu vou calcular a taxa. Como é que eu calculo a taxa? Cardano CLI, transaction, calculate min fee. Aí, eu coloco tx body file, esse arquivo aqui. Eu preciso de outras duas informações, menos tx in count, ou seja, o que entra, né? Porque essa informação aqui, eu preciso dizer qual que é a contagem de... Assim, eu acho que essa parte aqui, a Cardano poderia ser um pouquinho melhor, porque como eu já tenho a transação, ela já sabe quantos que entram e quantos que saem, né? Então, deveria ser automático, mas eu ainda tenho que passar essa informação para calcular a taxa. Então, eu vou passar aqui, tx out count 1, né? Então, opa, peraí que vocês não estão vendo aqui, deixa eu pegar essa janela aqui e dar uma diminuída nela, para vocês conseguirem enxergar. Belezinha, belezinha, belezinha. Agora está todo mundo enxergando. Então, quantos entram, né? Porque entra só uma carteira
e sai só para uma carteira. Então, por isso que o tx count in count é 1, tx in count também, out count também é 1, e tx, última informação importante, na verdade tx não, witness count 2. O que é o witness? É quantas pessoas vão assinar essa transação, tá? Se eu estou mintando uma carteira, quantas assinaturas eu preciso? Eu preciso de 2, nesse caso. Por quê? Porque uma assinatura vai ser da policy, né? Então eu tenho a policy, lembra que a policy é a única que consegue mintar os tokens. E eu tenho a assinatura da carteira, né? Porque, afinal, o dinheiro que está sendo pago para pagar essa transação, quem está pagando por essa transação? Apesar de eu estar usando a policy, né, como chave, quem está pagando para para mintar esses tokens, é essa carteira aqui, a carteira 2, é o payment 2. Né? E ela que vai receber também os tokens. Mas eu poderia jogar o token para outra carteira, mas alguém tem que pagar. Né? Alguém tem que pagar pela transação. Né? Então para que alguém pague, tem que assinar também. Então, por isso, o witness count igual a 2. E aí, aquelas outras informações também, testnet magic, que é o sempre que a gente está na rede de teste. E aí, o protocol params file, tá? Que é a última informação, que é o protocolo. Ah, eu não falei desse arquivo aqui, eu tenho ele aqui gerado aqui, mas eu já vou falar dele, mas eu preciso também desse protocolo aqui para calcular a taxa. E aí apareceu aqui quanto que vai custar essa transação, 183.453, tá? Gente, eu não falei desse arquivo protocolo, vou falar aqui rapidinho, só para vocês não se confundirem. Ó, esse arquivo aqui, ele é bem simples de gerar. Quando você faz Cardano CLI, espera aí, que eu pegar aqui na minha colinha aqui. Protocolo. Aqui, ó. Quando eu faço Cardano CLI query protocol parameters, né? Ele lista essa monte de coisa aqui, essas informações aqui da blockchain. Eu preciso jogar isso aqui no arquivo JSON, então é isso que eu tenho, tá, gente? O meu arquivo... Eita, nós, cadê? Ó. Esse aqui é o arquivo, então se eu der um cat protocol.json, ó, são essas informações que estão lá. É simplesmente isso, tá? Não tem nenhum segredo. Então vou rodar de novo aquele comando ali para calcular a taxa. Então a taxa é essa aqui. Beleza, agora que eu já tenho a taxa calculada, bom, agora tá tranquilo, né? Eu já calculei a taxa, né? E vou jogar ela na minha variável correta. Agora eu estou calculando a taxa correta, então antes eu estava usando, a taxa estava zerada. E agora o meu output, lembra quanto que era o meu output? Né? O output está 0. Não, desculpa, output. Aqui, ó, output está 0. Por quê? Porque eu ainda não sabia quanto que ia sobrar de dinheiro. Né? E quanto que vai sobrar de dinheiro? Quanto tinha, menos quanto eu vou pagar de taxa. Certo? Então, quanto que tinha? Né? Deixa eu fazer a minha query de novo. O TXO aqui para vocês verem. Então, eixo, o TXO query, então eu tinha 250 hadas, então eu vou ter que ter como output agora 250 menos esse valor de taxa aqui. Então é isso que eu faço aqui nessa conta aqui, né? Então se eu pegar o meu funds, que eu tinha jogado a variável funds, então o meu output é 250 menos esse valor aqui, tá? Então esse aqui vai ser o output. Beleza? Então, agora que eu já tenho a taxa correta e o output correto, eu posso de novo criar a transação. Agora eu vou criar a transação novamente, mesmo comando, tá? Tô até voltando aqui para vocês verem, ó, build raw, a taxa, todas as informações, né? Bonitinho, criei. Agora eu tenho o arquivo certo, a transação certa. Então, agora é brincadeira de criança, né, gente? Agora é só assinar a transação. Então, eu vou dar um sign. Lembrando que eu tenho que assinar com 2 arquivos, né? Um deles é o meu payment 2.secretKey, né? Que é a minha chave privada da carteira 2. E o policy, de novo, aí tem que ter mais um signing key file, dois signing key files, que é o policy.secretKey, certo? E aí eu vou rodar isso aqui na rede testnet. E vou pegar o meu transaction body file, isso aqui, e vou jogar isso aqui também. Né? Então, eu estou pegando aquela transação que eu acabei de criar. Então, lembra que eu tinha criado nesse comando de cima. Joguei nesse arquivo, como eu falei aqui. Agora, eu vou pegar ele como entrada
e vou jogar no matx.signed e criei a transação assinadinha e ela está pronta para ser submetida a essa parte mais linda do mundo. Cardano CLI Transaction Submit, agora que a transação já está assinada, eu pego o arquivo, esse arquivo aqui, tx file, e mando para Transaction Successfully Submitted. O que quer dizer? Que eu acabei de criar os meus tokens e eles existem. Será que eles já estão na minha carteira? Vamos consultar ela aqui. Cadê a minha consulta? Essa aqui, ó. Vou rodar aqui ele. Deixa eu rodar ele aqui. Ó, ela não está aparecendo ainda. Por quê? Porque a transação, lembrando que a transação demora alguns segundos, né? Às vezes alguns minutos, dependendo para ser confirmada. Ó lá, apareceu. Olha só, minha gente. Agora eu tenho 249 Lovelaces, 249 hadas e alguns Lovelaces trocadinhos, mais 10 milhões de Cookie Coins, mais 10 milhões de Technoise Coin. E agora, se você gostou até aqui, dá um joinha nesse vídeo e se você tiver uma carteira na Testnet, manda o endereço da sua carteira que eu vou mandar essas Cookie Coins para você, tá? Manda aí que eu vou mandar na sua carteira umas Cookie Coins. Então me manda o endereço aí, deixa nos comentários do vídeo que eu vou mandar as Cookie Coins para vocês e eu vou mostrar agora como fazer isso, como que eu vou fazer para mandar Cookie Coins para qualquer carteira. Então eu vou pegar aqui uma carteira, pegar aqui na minha Daedalus, aqui ó, tenho o meu teste cookie, lembra daquelas transações que a gente fez? Eu tinha aqui ó, eu tenho aqui uma carteira, ela tem 274 hadas e eu quero receber, então eu vou pegar aqui, vou pegar esse endereço aqui e vou mandar os meus tokens recém-criados para pessoas como você. E aí que tá o segredo, é muito fácil. Vamos lá, de novo, como é que eu faço transação? Aí essa parte vocês já sabem, né, gente? A gente já fez uma transação, só que a diferença é que em vez de mandar ADA, como normalmente a gente manda, eu vou mandar Cookie Coins, tá? Para mandar Cookie Coins, eu também tenho que mandar ADAs, tá? Esse é um trick da Cardano. Por que a Cardano funciona assim? Você não pode só mandar as Cookie Coins, você não pode mandar só esses tokens. Por quê? Porque senão alguém ia ficar spamando a rede, né, com um monte de envio de tokens, né, porque não vale nada, né? Se você cria o seu token, qualquer um pode criar um token e ficar enviando token e vai consumindo o recurso da rede. Então, para garantir que não aconteça isso, então a Cardano criou uma metodologia que é uma conta que você faz, que você tem que pagar um valor mínimo toda vez que você vai transferir algum token que não seja ADA, né? E você precisa pagar, além da taxa, um valor mínimo de ADAs nessa transferência. Você tem que mandar junto, né, nessa transferência algum valor mínimo de ADAs. No caso aqui, eu vou colocar 10 ADAs, né? Obviamente poderia ser menos. Na verdade é um ADA mais uns quebradinhos que você tem que fazer uma conta maluca ali, que eu vou deixar depois o link aqui na descrição do vídeo. Mas eu vou colocar aqui 10 ADAs só para garantir que vai funcionar a transação. Então, primeiro, vou criar essa transação, eu não sei qual vai ser a taxa, então vou de novo criar uma variável aqui, chamada taxa 0. Então, quem vai receber? Tá? Vou colocar nessa variável receiver e vou colocar aqui o endereço dessa carteira, que pode ser essa aqui. Então, vou colocar aqui, vou mandar para lá, e eu vou mandar para você também, se você deixar o seu endereço aqui. Aí eu vou colocar 10 ADAs, 10, 10 milhões de Lovelace, 10 ADAs. Né? Esse vai ser o output, ou seja, você vai receber 10 ADAs e você também vai receber o meu Cookie Coin. Então, transaction hash é isso aqui, lembra? Esse aqui é o hash, transaction, tx e x, aqui é isso aqui, é 0, né? 0. E funds, né? Quanto que eu tenho? É esse aqui, é isso que eu tenho nesse momento. Então, vou colocar aqui. Funds, beleza. E o meu output, vou colocar um valor qualquer, vou colocar 100 aqui, só para ter um valor. Lembra que a gente vai calcular. Bom, então agora é fácil, né, gente? Transaction, build raw, lembrando. Né? Então, o que é? Qual que é a taxa? Não sei ainda. Vou calcular ela. Então, menos fee. Vou colocar o fee aqui, porque eu vou usar essa mesma transação depois com o valor correto. TX in, o que vai entrar? Né? Vai entrar esse transaction hash, cerquilha, tx e x, beleza? E o que vai sair?
vai sair 2, né? Agora sai 2. Antes saiu 1, agora sai 2. Por quê? Vai entrar daqui e vai sair uma parte volta para essa carteira, né? Uma parte volta para a carteira original e uma parte vai para aqui, essa carteira aqui para onde eu estou transferindo, né? Se você assistiu os outros vídeos, você lembra como é que faz transferência na Cardano, né? Então eu vou mandar para cá, então uma parte vem para cá, uma outra parte fica com quem está mandando. Então, TX out. Primeiro eu vou colocar aqui para onde vai. Então é o meu receiver, né? O receiver, né? Receiver, né? Mais qual que é o output? Então quanto de ADAs? Receiver output mais, e aí sim eu coloco aqui quantos cookie coins eu quero mandar para a pessoa. Vamos mandar 20 cookie coins, vai. 20 cookie coins, né? Aí o policy ID, policy name, né? Então, eu quero mandar 20 desse aqui. Então, 20 desse aqui, certo? Isso aqui, maravilha. E aí o TX out. Então, agora o TX out, quem que vai? Para onde vai? Para a carteira original, né? Então, eu tenho aqui, peraí. Ixi, acho que eu fiz uma besteira aqui. Deixa eu ver como é que está a minha variável address. Deixa eu ver se ela está certa. Aqui, ó, payment2.address. Deixa eu ver se está certa. Não, está errado, ó. Por isso que eu... Então, vou jogar aqui. Esse aqui é o valor correto. Vai voltar para cá, payment2. E agora sim. Vamos continuar aqui, tx out. Então, vai para o address. Certo? Address. Mais output, que eu já calculei. Já calculei o output? Deixa eu ver se o output está aqui. Não, tá errado. Ah, não, esse aqui é para calcular a taxa, né? Então tá certo. Eu ainda estou calculando a taxa, tá tudo certo. Então, output, maravilha. Mais, aí vai ser, estou mandando 20, né? Então é 10 milhões menos 20. Então, 9 milhões, 999. Peraí. 9, agora eu perdi as contas aqui, gente. 10 milhões menos 20. É isso aqui. Para não errar. Aí vai ser esse aqui. Então, sai 20, sobra 9 milhões, blá, 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 né? Mais 10 milhões, de Tecnois Coin, porque isso não vai mexer, né? E aí eu vou colocar o alt, file, rec, matx, pode ser qualquer nome aqui, tá? Eu tô colocando esse nome aqui só, seguindo a documentação ali. Eu tô fazendo isso aqui só para criar a transação, para calcular a taxa, aquela coisa de sempre, né? Então, de novo, como é que eu calculo a taxa? Vem aqui, Cardano CLI, Transaction Calculate Min Fee, Transaction File Body, nome do arquivo. E aí, TX in count, TX out count. Então, o in count entra 1, né? Tá entrando só 1. E tá saindo 2. Para uma pessoa, para outra pessoa. Então, por isso, TX out count 2. E quantas witness, quantas assinaturas? Só uma, porque eu tô transferindo de uma carteira, não tô precisando... Uma vez que as moedas já estão na minha, os tokens já estão na minha carteira, eu não preciso, né, do policy de ID de novo para assinar, né? E o protocolo, que sempre tem que ter. E aí aqui vai custar 180.285 Lovelaces, certo? Então eu vou usar isso aqui e vou colocar na variável fee, tá bom? E aí, ops. Então agora eu vou calcular o output. Qual que é o meu output? Quanto que era o funds mesmo? Tá certo, o funds era aquilo mesmo, né? Deixa eu só fazer o query, o TXO, só para ter certeza que é isso mesmo que eu tinha. Se você erra nesse valor aqui, sempre dá ruim, ó. 249, tanana, tanana, tanana. Então tá certo. Então o funds é isso, o output é isso, menos FII, menos 10 milhões, né? Então 10 ADAs, mais a taxa, menos o que tinha. Então se eu for colocar aqui quanto que vai estar no output, vai estar 239, blá, 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 blá. Beleza? Espero que as contas estejam corretas. Vou criar de novo a transação agora que eu tenho o FII correto e a taxa correta, o FII correto e o output correto. Vou criar mais uma vez aqui, cadê? Build raw, né? Então, vou assinar agora, de novo, transaction sign, né? Menos signing, key file, né? Agora sim é o payment
secret key, né? Então é o secret key agora, que eu estou assinando a transação. Test magic. E aí, qual que é o TX body file, que é esse cara aqui. Então, estou assinando a transação que já foi criada. E vou jogar ela num arquivo, que é o rec matchx.signed. Pronto, criei a transação e agora, finalmente, vou submeter essa transação para a blockchain. Então, o processo é sempre esse, gente. Cria a transação, calcula a taxa. Cria a transação com a taxa correta, né, e o output correto. Assina a transação, submete a transação. Então, são esses passos que você sempre vai fazer para pegar aqui na Test Magic e vou submeter. E a transação foi. E agora, vamos ver aqui na minha carteira, minha Cookie Coin. Ó, ainda não apareceu aqui. Demora alguns segundos, né? Demora alguns segundos. Então, vocês podem ver aqui que ainda não apareceu. Eu vou vir aqui em Transactions. Ó, apareceu. Acabou de aparecer. Eu recebi 10 ADAs, tá vendo? Recebi 10 ADAs. Ó, e aqui a transação. Então, se eu clicar aqui na minha transação, aqui, ó, ele vai lá para... Deixa eu botar aqui para vocês verem. Na testnet, tá aqui, ó. E aí ele mostra, ó, 20 Cookie Coins também, ó. 20 Cookie Coins. É que aqui não tá aparecendo Cookie Coin porque ele mostra esse negócio meio críptico aqui, ó. Mas é só o nome da informação, ó. Mas vocês já viram aqui a taxa da transação. E agora, se eu entrar aqui nos meus tokens, vocês vão ver que eu tenho 20. Ó, tá vendo? Esse aqui é o nome do asset, mas ele coloca em ASCII2 é Cookie Coin. É porque isso aqui fica em hexa, né? Então, em hexa, esse aqui é o nome da moeda. E em ASCII2 é o Cookie Coin. Então, eu tenho 20 Cookie Coins que eu acabei de mandar aqui para minha carteira Test Cookier. Então, finalmente, a gente conseguiu criar uma moeda e transferir essa moeda para carteiras de qualquer pessoa. E assim, você aprendeu uma coisa muito legal que você pode usar em menos de meia hora. A gente conseguiu criar a nossa própria moeda e mandar nossas moedas para quem a gente quiser. Isso já está rodando, obviamente, na rede de teste, porque se eu tivesse que criar essas moedas, tudo bem que eu não gastei muito dinheiro aqui, né? Eu gastei alguns centavos de taxa, mais alguns... Eu poderia fazer isso na rede principal, tá? Poderia. E eu teria gasto praticamente essas duas taxas de transação ali, uma para mintar e outra para transferir, que seria bem pouquinho, né? Alguns centavos de ADA. Então daria para fazer também na mainnet, mas eu fiz, né, nesse momento na testnet só para mostrar para vocês. Se vocês quiserem fazer na mainnet, é só seguir exatamente o mesmo protocolo, só que em vez de colocar aqui testnet magic, você simplesmente não coloca, você roda o Cardano Node na sua máquina, o Cardano Node também não na testnet, o Cardano Node na mainnet, e você pode criar o seu token livremente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí, manda aí o seu endereço de carteira que eu faço questão de mandar minhas Cookie Coins aí para você testar e brincar. Se você quiser me mandar também a sua coin, né? Se você quiser mandar a sua coin, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o endereço da minha carteira. E aí, se você quiser, você manda aqui, ó, para essa carteira aqui que eu vou copiar aqui o endereço aqui, já vou mandar depois, vou deixar na descrição do vídeo, para você não ter que digitar ela, né? Mas eu vou pegar esse endereço aqui, vou copiar e vou deixar na descrição do vídeo. Então, fiquem à vontade para me mandarem um monte de moedas e a gente vai brincando aqui de Cardano, beleza? Então, eu fico por aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!